Muita gente desiste do candomblé. No vídeo de hoje eu vim mostrar justamente os motivos que levam as pessoas a desistirem do candomblé, pois as pessoas normalmente entram para o candomblé com uma visão errada e equivocada da religião e do culto dos orixás, dos voduns e dos inquices, acreditando que vai ter um retorno diferente totalmente do que realmente é o candomblé e as culturas de religiões de matriz africana. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, eu sou o Tom Lorê e você está no canal Historiando Axé. Dentro desses questionamentos de que levam as pessoas a saírem do candomblé, o principal e primordial é: eu entrei para o candomblé em busca de um resultado e não obtive esse resultado dentro do candomblé. Ou seja, as pessoas querem entrar para o candomblé porque elas querem, de alguma forma, um resultado específico na sua vida. Normalmente de cunho material, um retorno na área de trabalho, um retorno afetivo, alguém que um relacionamento amoroso que acabou e essa pessoa entra para o candomblé apenas com o intuito de obter novamente esse relacionamento de volta, algo normalmente de interesse pessoal dessa pessoa. Mas será que uma religião tem dentro da sua primordial vinculação com o ser humano esse resultado? Ou seja, o ser humano deve entrar para uma religião para ter um resultado material, um retorno financeiro, um retorno afetivo, um retorno de interesse próprio? Ou seria a entrada para uma religião de interesse desse ser humano, um retorno espiritual? E esse é um dos demais problemas que as pessoas encontram. Tipo, eu entrei para o candomblé, minha vida não andou para frente, entrei para o candomblé, não obtive o que eu quis, entrei para o candomblé, não obtive o resultado que eu desejei para a minha vida. E normalmente as pessoas, às vezes, apostam tudo o que tem, gastam do que tem e o que não tem para sua iniciação, sua obrigação, sua ebó, seu bori, seja o que for que lhe foi determinado, acreditando que vai ter o resultado desejado. Muitas das vezes o erro não é só da pessoa não, porque ela também, além de acreditar que vai ter o que ela deseja, ela foi induzido a fazer tudo que pode e não pode fazer financeiramente, gastando por um sacerdote que está pouco se importando com a religiosidade das religiões de matriz africana, do candomblé, da umbanda e qualquer outra religião de matriz africana. Ele simplesmente quer o resultado financeiro. Então, o que ele vai gastar e se vai ter ou não vai ter, está pouco se importando. Lidar com a verdade, de falar que realmente ele não é um mago mágico que vai fazer todo o universo se voltar para com que aquela pessoa tenha o que realmente ela deseja, e que o candomblé ou qualquer outra religião de matriz africana não é isso. Essa teologia da prosperidade, dizer que você vai entrar para o candomblé, vai arranjar um emprego melhor, que vai prosperar na sua vida, daí é uma grande falsidade, um grande subterfúgio para que as pessoas consigam, através de você, um apanhado financeiro. Ou seja, você vai ser aquilo que as pessoas querem. Na busca de querer uma prosperidade financeira, você vai fazer com que essas pessoas que se dizem sacerdotes de religião de matriz africana obtenham assim a prosperidade financeira delas. Então essa pessoa tem tudo que ela tem, ela conquista tudo que ela quer porque ela está enganando pessoas, dizendo que essas pessoas vão conquistar tudo que ela quer cultuando o orixá, como se o orixá fosse simplesmente e somente só um subterfúgio para que essas pessoas conquistassem os seus bens materiais e se resumisse a essa prosperidade material, a conquista e o desejo pessoal carnal daquele momento daquela pessoa. Amor, prosperidade, vitória, conquista, sim, o orixá ajuda em tudo isso, mas não é aquela conquista momentânea, né? aquele momento de desejo, de prazer, aquela pessoa que você quer, vai ser algo que possa ser para a sua vida toda. O orixá vai lhe ajudar a conquistar, não vai ser o conquistador do que lhe compete conquistar. Era a mesma coisa de que você sentado numa mesa, fizesse todas as suas obrigações e quisesse que o orixá trouxesse para você de bandeja o que você deseja. E infelizmente, isso é o que muitas das vezes acontece. As pessoas querem simplesmente retorno do que ela fez. Eu gastei e fiz uma obrigação, estou sentado esperando e aguardando com que essa glória, esse axé, essa obrigação me traga um retorno por tudo que eu fiz,
tudo que eu gastei, tudo que eu empenhei em torno daquele culto específico que me foi determinado. É um erro de quem determinou e é um erro de quem fez. Mas ninguém vai pagar por isso. É um erro de quem fez, não quer porque ele vai pagar por isso, que seja algo errado do que ele fez. Mas ele não vai ter o retorno que ele quer, porque a vida não é assim. Nenhum sacerdote de culto de orixá em Kisibaldum, ou seja, entidades espirituais como caboclos e preto velhos, não vai manipular o universo para que tudo se volte ao interesse só e somente só daquela pessoa, para que ela tenha o que ela quer e ela consiga alcançar o que ela quer. O seu intento pessoal, o seu desejo pessoal. Aí a pessoa, no final de tudo isso, não consegue o que ela quer e desiste do candomblé. Desiste das religiões de matriz africana porque ela não alcançou o que ela queria, porque ela foi simplesmente por interesse pessoal de eu estou fazendo tudo para ter esse específico resultado. Ou seja, as pessoas muitas das vezes desistem porque não alcançou o que ela queria e utilizam muitas das vezes para alcançar o culto ao orixá. Os ebós, os ritos, as oferendas, principalmente para Exu, para Pombagira, como o intuito de que vai alcançar o que ela quer, o que ela deseja, como se o candomblé se resumisse justamente a esses trabalhos para culto e desejos específicos de trabalho, emprego, prosperidade, conquistas, amor, desejo, amarração. O candomblé não é isso. Não que essas coisas não existam, não é que essas coisas não tenham finalidade e sucesso. Sim, mas será que o mundo se resume a essa materialidade simples e sempre você vai conseguir? Sempre não. Você vai conseguir porque às vezes que você possa conseguir esses desejos, esses interesses específicos e momentâneos na sua vida, muitas das vezes vai ser algo que possa vir trazer um retorno ruim, negativo na vida. Não é aquela simplesmente lei do retorno, mas será que foi esse mesmo futuro que você escolheu no Arum, na escolha do seu Ori, do seu Odu, do seu destino? Você escolheu isso para você? Será que você não está fugindo do seu destino? A gente precisa observar esses detalhes para entender se a gente não está indo para o caminho errado. Aí no final, de que você não alcançou nada do que você queria, você fala, eu não quero adorar esses deuses, eu vou adorar o Deus único e o certo. Aí entra para a igreja cristã, aí fala assim, agora eu alcancei o que eu quero. Por quê? Você para de esperar o que você define que o universo tem que lhe dar de retorno e começa a correr atrás, aí você começa a alcançar as coisas na sua vida um pouco, justamente pela sua batalha, justamente pelo seu correr atrás das suas conquistas. Aí fala, Deus me deu o que eu merecia, mas quando você estava no candomblé, quando você estava com o orixá, Baldum, que você só não estava sentado agradando e achando que você era a divindade no final, sentado esperando que tudo chegasse até você, a gente só realmente vai ter aquilo que não é de direito ter dentro do nosso Odu, do nosso destino, do que não está definido através da própria escolha do nosso Odu quando a gente foi concebido no Arum. Mas será que você está preparado para isso ou você só quer a parte boa do candomblé? Fazer o ebó e obter o resultado propiciatório que lhe é conveniente ter. Não batalhar, correr atrás e conquistar o que realmente você deve correr atrás, batalhar e conquistar. Muita gente que sai do candomblé justamente por entrar no candomblé com o pensamento errado de que o candomblé tem que ser justamente um caixa eletrônico do qual tem um cartão sem limite, um crédito infinito, do que a pessoa vai lá, pede e sai tudo que ela quer. Paga uma quantia e tem que obter um retorno que lhe é conveniente ter. O problema nunca foi só e somente só das pessoas que chegaram solicitando. Esse problema surgiu das pessoas que começaram a prometer um futuro, um progresso, um resultado realmente que ninguém é capaz de dar. Nem o universo, nem a pessoa por si só. Porque quem é de candomblé acredita que o candomblé, os resultados que alcançamos é um resultado de toda a somatória do que batalhamos, do que conquistamos, do que lutamos para ter, do que fazemos dentro da nossa vida, da ação do viver, assim como dos ritos propiciatórios para tirar as negatividades e trazer coisas positivas para o nosso caminho. Bom, esse é mais um episódio aqui do canal Historiando Axé. Se você não é inscrito no nosso canal, está chegando aqui pela primeira vez, não deixa de se inscrever, ativar as notificações para não perder os próximos vídeos aqui publicados. Se você ainda não é membro, procure se tornar membro para nos ajudar a trazer mais conteúdos sobre história, cultura e filosofia das religiões de matriz africana. Bom, eu agradeço a companhia até aqui, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.